Amigos do História Santos Podcast, a reunião do Conselho Deliberativo do Santos não foi transmitida para sócios nesta segunda-feira. O presidente Celso Jatene, que pelo que me disseram estava ausente, presencialmente ausente, ele disse que é um momento de paz. Mas o sócio que assiste, ele não tem direito de fala. Cada uma. E teve um grupo de conselheiros, 5 conselheiros, que apresentaram um relatório sobre o caso Leandro Damião e que pedem afastamento imediato do presidente Andrés Rueda, baseado no novo Estatuto do Santos, aprovado por este mesmo Conselho Deliberativo e oficializado pelo sócio em assembleia. Vou te contar tudo em ordem cronológica para você dar a tua opinião também aqui neste conteúdo. Eu sou Fabiano Fará. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações para receber sempre um aviso de quando pintar vídeo por aqui. E é claro, meu amigo, semana de muitos jogos clássicos. Eu sei que você é torcedor do Santos como eu. Mas, para quem gosta de uma bet 7K. Link na descrição. A bet 7K é assim. Você se registra pelo link que está na descrição. Você acompanha tudo em tempo real, estatísticas, movimentação de jogadores, as melhores ODDs, e se registrando ali, você pode resgatar bônus. Você palpitando em qualquer modalidade esportiva, por exemplo, tá aqui, gosta de futebol? Meu amigo, palpita no futebol, concorre a Pix semanais. Só na Bet 7K, que mais cresce no Brasil, aqui mais premia no Brasil. Link na descrição. Vamos lá, meu povo, olha esse Conselho Deliberativo. Vou falar um negócio para vocês, hein? O presidente do Conselho Deliberativo não pôde estar presente lá na Vila Belmiro, mas também falou, não vamos transmitir para o sócio essa reunião porque é um momento de paz no Santos, como se o sócio não sofresse, como se o sócio tivesse paz, ou que o seu sócio agitasse o ambiente. É complicado, complicado. Isso tem que ser revisto também, hein? Ou transmite ou todas ou não transmite nenhuma. Vamos por aí, né? Como sócio, eu me senti lesado por isso, mas vamos lá. Seguindo, durante a reunião, um conselheiro representando um grupo de 5 acabou revelando detalhes importantes sobre o Leandro Damião. Na ordem cronológica, o Leandro Damião foi contratado na gestão do presidente Odílio Rodrigues. 13 milhões de euros do Internacional, foi a maior transação do futebol já vista na época, feita pelo Santos, contratação, com apoio da Doyen Esportes, que tinha o Renato Duprá envolvido lá. Aí o Damião veio, o Santos tinha um acordo para pagar a Doyen, projetando uma futura venda do Damião para 18 milhões de euros. O que rolou? O Odílio começou a ter dificuldade para pagar salário, não pagou salários, ficou 8 meses lá, 6 meses, 8 meses sem pagar salário, fornecedores, aquela coisa toda, acabou a gestão dele, houve uma debandada no Santos, lembra-se? Aroca foi embora, quase que o Lucas Lima foi embora nessa leva aí, aí depois foi embora Aranha, o próprio Leandro Damião entrou na justiça e saiu do Santos, enfim, houve aquela bagunça toda por causa disso. E aí, a gestão seguinte, que foi do presidente Modesto Roma, fez um acordo com a Doyen, comprometeu, se não me engano, os recebíveis de patrocínios de 2017 e tal. Fez um acordo, foi pagando. Chegou no Pérez, houve uma nova negociação, a dívida foi para 15 milhões de euros. Foram pagas 2 parcelas, segundo esse grupo, levantado por esse grupo de conselheiros, que contratou um escritório especializado nisso. E a última parcela, que teria que ser paga na venda do Rodrigo, não foi paga. E aí a dívida que faltavam 5 milhões de euros voltou para 15 milhões de euros. O presidente Andrés Rueda assumiu o Santos e renegociou essa dívida. Tanto é que 10% de cada venda feita pelo Santos tem como destino a amortização da dívida da Doyen. Mas esse relatório, feito por um escritório de contabilidade contratado por este grupo de conselheiros, apontou, como que eu posso colocar aqui, apontou uma omissão de dirigentes no não pagamento da dívida e no crescimento dessa mesma dívida. Por quê? Quando o Rodrigo foi vendido, o Santos poderia ter negociado, ter fechado essa dívida, essa história com a Doyen, E não fez, não o fez. E aí, esse grupo de conselheiros, apoiadores de Andrés Rueda,
eles pediram para que o presidente fosse à justiça e cobrasse, né, cobrasse dos gestores responsáveis um ressarcimento ao clube. E essa dívida não era para existir mais. E o presidente Andrés Rueda, segundo esses conselheiros, fez vistas grossas, deixou passar batido. E o que acontece? Eles entendem que isso foi uma improbidade administrativa. E, de acordo com o novo estatuto, pedem o afastamento imediato de Andrés Rueda das funções de presidente do Santos. Tudo por causa do Leandro Damião, porque o presidente não levou à justiça os responsáveis por esta dívida crescer. O que o escritório de contabilidade, pelo que eu fiquei sabendo da reunião, provou é que o Santos tinha dinheiro para pagar e não quis pagar porque não quis pagar. Inclusive fala-se até em Caixa 2, na época do Pérez, né? Para não se pagar essa dívida com a Doia Esportes. Inclusive o Renato Duprá da Doia Esportes, ele estava envolvido também na vinda do Cueva. É uma bagunça, mas o Cueva não tem nada a ver com isso, né? Nesse caso específico. E agora vai para a mesa, vai ser encaminhado esse relatório para a Comissão de Inquérito e Sindicância, que ontem mesmo teve uma baixa. O Nabil Krasnodar, que já foi candidato à presidência, conselheiro do Santos, pediu demissão da Comissão de Inquérito e Sindicância, que é uma comissão, um órgão que analisa todos os documentos, né, contábeis para saber se houve ou não omissão, improbidade administrativa, tudo isso, e depois toca adiante, né, de acordo com o novo estatuto, para a mesa definir com os conselheiros se há ou não o motivo de impedir o presidente das funções. Mas quando há esse tipo de coisa, pelo novo estatuto, quando se coloca uma possível improbidade administrativa, no caso relatado por esses conselheiros, que foi a omissão na busca pelo ressarcimento de valores, pelo alongamento da dívida do Leandro Damião, pelo novo estatuto, o presidente é afastado imediatamente. Só que tudo depende dessa análise da Comissão de Inquérito e Sindicância e da mesa do Conselho aceitar. O presidente não teve ontem lá. Enfim, é uma situação chata, né? Porque assim, você pensa, vendeu o David Washington, meu amigo, 10% para a Doin. Vendeu o Ângelo, 10% para a Doin. Se vendeu o Marcos Leonardo, 10% para a Doin. Até amortizar a dívida. A dívida foi negociada, foi de 15 milhões de euros. Ela foi negociada, parcelada. A gente não sabe mais porque o Rueda não abriu mais a planilha para mostrar lá, né? E a gente procura ali, enfim, nos números dos balanços do Santos, a gente não vê essa dívida sendo paga. A gente vai saber mais à frente só. Então isso incomodou esses conselheiros que eram aliados de Andrés Rueda, chegaram no conselho, alguns deles pelas mãos do Andrés Rueda, né? O Andrés Rueda elegeu 100% do Conselho Deliberativo, ou seja, metade o Conselho é formado por 300, 150 são elegíveis. E como o presidente teve nenhum outro candidato que concorreu com ele chegou a 20% ou mais dos votos válidos pelos sócios, ele elegeu os 100% do Conselho. E o negócio não andou, e esses mesmos conselheiros hoje cobram um posicionamento por que não andou e entendem que o presidente deve ser afastado do cargo que ele exerce até que a conclusão, até que o caso seja resolvido e votado no Conselho Deliberativo. É assim, é um Santos que a gente fala muito, de pagamento de dívida, vai melhorar, mas é um Santos que também vive uma ebulição interna. Tudo isso por causa do futebol. O futebol, cara, ele determina tudo isso. Se tivesse ganhando alguns títulos, chegando em decisões, teria dinheiro suficiente para montar um elenco competitivo, ganhar mais recursos e ir pagando suas dívidas. Aí, meu amigo, alongamento de dívida, qualquer presidente faz, vai me desculpar. Qualquer um faz. Alongar a dívida, se eu assumo o Santos hoje, eu vejo, tem a dívida de 30 milhões aqui, eu vou alongar essa dívida. Vou dividir em 30 em 50 de tanto. Vou passar para o próximo também, alonguei a dívida, consegui diminuir a dívida aqui. Você diminui a dívida mensalmente, mas você não acaba com a dívida, né? E você abrir mão do futebol profissional para pagar a dívida, teria que ter acabado. O Santos teria que ter o mínimo possível de dívidas, né? E esses conselheiros estão muito bravos com o Andrés Rueda. Vamos ver no que vai dar. Tudo vai depender do Celso Giatini, que é um aliado fortíssimo, que está de mão dada com o Rueda, porque tem que chegar na mesa do conselho e a mesa do conselho dar andamento às coisas. Esses conselheiros que apresentaram
isso, um deles foi ao púlpito, né, e revelou para os demais, eles estão bem irritados, bem irritados. Vamos ver no que isso vai dar. Eu acho que não há tempo hábil para dar em nada que beneficie os Santos, minha opinião. E a sua? Comenta aqui embaixo. Um abraço.